A Deus, a paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meus irmãos, eu só queria trazer uma rápida palavra aqui para vocês. Paz do Senhor para todos vocês, a paz do Senhor Amador Bueno, a paz do Senhor Itapevi, a paz do Senhor Brasil e a paz do Senhor a todos que estão me assistindo aí. Aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço. Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer lá no livro de Jonas sobre que quando Jesus se revela para Jonas, Jesus ele fala assim, ó: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive naquele tempo, muitos tinham medo de Nínive porque Nínive era uma cidade que o povo era muito cruel. Nínive era uma cidade que o povo não tava nem aí. Para eles, cristianismo, ser cristão, era simplesmente uma mitologia. Aí Deus levanta Jonas e fala: vai à grande cidade de Nínive, porque a malícia daquele povo já subiu até aqui, e como a minha misericórdia é grande, estou enviando você para que vá lá e pregue contra eles, profetize contra eles. Mas quando eu me deparo com esse texto, eu consigo entender que Deus, ele fala para Jonas ir lá, e Jonas vai para pregar destruição. Jonas vai para pregar fim. Jonas vai para falar acabou-se. Mas Deus, como ele é misericordioso de nós, tem misericórdia do teu povo. Deus, ele simplesmente se revela para Jonas quando Jonas está deitado e fala: vai à grande cidade de Nínive. E quando Jonas levanta-se e desce ao porto de Jope e toma um barco com um rumo à cidade de Tarsis, porque Jonas, ele era um servo obediente, só que ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele desobedeceu a ordem daquele que tudo vê. Porque, meus irmãos, muitos de nós podem até achar que vamos esconder nós pode esconder coisas do homem, mas de Deus ninguém esconde. Por quê? Porque Deus é onipotente, onipresente e onisciente, sabe de todas as coisas, é o todo-poderoso e está em todo lugar ao mesmo tempo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, peguem só um trechinho desse texto aqui comigo. Eu sei que vocês vão pensar que eu estou pregando sobre mim, mas não é comigo não, meus irmãos. Esse texto é o texto lá da Bíblia, tá? Meu nome é Jonas, mas não é sobre mim não, tá bom? Mas então, meus irmãos, quando eu fui para a igreja, se eu não me recordo, se não me falha a memória, foi no domingo ou numa quinta-feira ou numa terça. Um grande amigo meu chamado Oséias, ele pregou sobre o texto de Jonas, e naquele mesmo tempo eu consegui entender que Jonas, ele foi levantado para ir à grande cidade de Nínive. Só que Jonas, ele decidiu desobedecer a Deus e esqueceu que Deus, ele está em todo lugar, a todo momento e a toda hora. Deus, ele vê tudo. A gente pode esconder coisas do homem, a gente pode esconder coisas dos nossos irmãos, das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos maridos e etc. Mas ninguém esconde nada de Deus. Mas tem um porém: a gente não esconde nada de Deus. A gente pode esconder no mais lugar que for, pode se esconder até debaixo da terra. Deus, ele tá vendo e ele consegue achar. Ele nem precisa medir esforços para achar o erro que você escondeu. Eu não estou julgando ninguém e não estou jogando indireta para ninguém. Só vim aqui falar um querer do Senhor, e porque isso daí serve tanto para vocês como para mim. Amém? Meus irmãos, quando aquele jovem, cujo nome dele era Jonas, ele decidiu tomar a atitude de desviar o caminho, ele foi para Tarsis em vez de Jope. No meio daquela navegação,
Deus ele resolveu mandar um dilúvio. Algumas traduções falam dilúvio, mas o certo na Bíblia, que a minha Bíblia fala, mandou uma tempestade. E a tempestade era tão grande que o barco balançava para baixo e para cima. E o barco, ele simplesmente, ele estava ali. E quando de repente o barco começou a balançar para lá e para cá, aí os marinheiros começaram a ficar preocupados e lançar as cargas que tinha de valor, que não tinha. Mas Deus ele é tão misericordioso que ele conseguiu fazer com que o marinheiro entendesse e arranjou um jeito para que os marinheiros visse que a culpa era de Jonas, ou então Jonas visse que a culpa era dele e reconhecesse o seu erro. Aí Jonas estava lá deitado lá no porão daquele navio, deitado e dormindo. Aí o chefe daquele barco, aquele marinheiro, ele desceu até o barco, desceu até o porão e falou: levanta-te, clama-te o teu Deus para que salve-nos. Porque o marinheiro ele reconheceu que Deus que mandou Jonas e que Jonas decidiu tomar a atitude errada, ele é o Deus que faz e ele é o Deus que liberta. Ele é o Deus que cura, ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que machuca, mas ele machuca para você entender que ele é Deus, que ele é o Todo-Poderoso, digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Meus irmãos, rapidamente aqui, já estamos chegando no finalzinho. Meus irmãos, quando Jonas ele decide tomar aquela atitude errada, Jonas ele automaticamente está colocando a sua vida e a vida dos marinheiros em risco, pelo meu entendimento. Possa ser que eu esteja errado ou possa ser que eu esteja certo. Mas, meus irmãos, independente, Jonas ele tomou a atitude errada. Ele depois que o marinheiro mandou que Jonas clamasse ao Deus dele, Jonas conseguiu entender que a culpa era dele. E quando Jonas chegou aos marinheiros e falou: lance-me ao mar que o mar vai se aquietar. E os marinheiros pegaram, lançaram Jonas ao mar e o mar se acalmou. Mas bem antes disso, um pouquinho voltando atrás, os marinheiros, quando eles viram que estava tendo aquela tempestade, cada um começou a dobrar o joelho e clamar ao teu Deus. Porque naquele tempo não existia, eles não criam no Deus verdadeiro, no Deus do sobrenatural. Eles aleluias. Eles criam no Deus da água. Para eles tinha Deus de tudo. Tinha Deus da água, Deus do fogo, Deus da terra, Deus do sol, Deus do céu, Deus do carro, Deus da moto, Deus do navio, Deus da navegação. Tinha deuses para tudo, meus irmãos. Tenta entender uma coisa comigo. Como aquele povo, quando eles reconheceram que o Deus de Jonas era o Deus sobrenatural, o próprio dono do barco desceu e falou: levanta-te, clame ao teu Deus para que salve-nos, que perecermos. E Jonas rapidamente se levantou, pediu que os marinheiros lançassem ao mar. Foi lançado ao mar, o mar se aquietou, veio um grande peixe. Alguns falam baleia, mas não foi uma baleia. A Bíblia fala que foi um grande peixe. Veio, engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias e 3 dias. Continuando, quando Jonas ele foi lançado ao mar, o mar se aquietou. Jonas entendeu que Deus mandou, Deus ele vai garantir. Se Deus mandou, ele vai cumprir. Meus irmãos, eu consegui entender nesse texto que o Espírito Santo de Deus fala conosco, que se Deus mandou, ele está garantindo. Pode ir, porque se Deus ele falou, pode ir, vai, ele está contigo a todo momento, a toda hora. Amém? Meus irmãos, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, na área da minha casa. Aqui está batendo uma laje, que é a laje do meu tio. Mas amém, meus irmãos, sem perder a atenção. Só mais um minutinho da atenção de vocês. Meus irmãos, simplesmente quando Jonas entendeu que o problema era ele decidiu tomar uma atitude que mudou todo aquele ambiente. Meus irmãos,
Simplesmente, meus irmãos, que nem um grande amigo meu, que ele vai estar vindo aqui logo mais, que eu falei pra vocês que ele ia vir. Ele não pôde estar vindo aqui porque motivos de trabalho, porque ele é caminhoneiro, ele viaja pra tudo quanto é lugar. E ele tem um canal dele, eu já deixei aí na descrição do vídeo passado. Ele não conseguiu vir, mas meus irmãos, rapidamente, sem perder sua atenção, Deus, ele simplesmente fala assim pra você. É igual o oleiro quando vai fazer o barro, quando vai fazer o vaso. Me perdoe, meus irmãos, que eu errei. Mas o oleiro, quando ele vai fazer o vaso, ele simplesmente tira o barro lá de fora, traz o barro para dentro, para o barro se adaptar naquele ambiente, para que o barro ele venha estar sendo tratado, para depois que ele tiver tratado, ele ser usado, ele ser utilizado para fazer algo. Meus irmãos, entenda uma coisa: você não tem que fazer a igreja se adaptar no seu querer. Que nem um grande amigo meu fala, o Wellington Silva de Oliveira. Meus irmãos, você é simplesmente como barro na mão do oleiro. O oleiro traz você lá de fora, coloca você no ambiente, você tem que procurar se adaptar no ambiente para que você venha a ser utilizado para ser feito um vaso bom. Mas bem antes disso, você tem que se adaptar no local. Meus irmãos, entenda uma coisa, trazendo para a realidade de hoje. Meus irmãos, não é você que tem que não é a igreja que tem que se adaptar em você. Não é a igreja que tem que fazer o seu querer. Meus irmãos, não é você que tem que fazer a igreja adaptar ao seu querer. Não é isso, meus irmãos. Você simplesmente tem que se adaptar no local para que você venha a ser usado. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra tremenda, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor e reflete nessa palavra, porque essa palavra está trazendo cura, libertação e salvação de almas para a vida de alguém aí, através desse celular, deste computador, ou simplesmente através deste notebook. Meus irmãos, recebe essa palavra, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, deixa o like, comente, compartilhe. E se vocês puderem, divulgue o canal aí nas suas redes sociais, que logo mais, talvez depois da manhã, vai ter um vídeo novo aqui no canal, amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus e amém.